Olá a todos, todas e todes, boa noite. Meu nome é Poliana Quintela, eu sou curadora, escritora, pesquisadora e hoje estou aqui como professora colaboradora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAN Rio, e estou a convite da Aliança Sonai, que é administradora de shoppings do Brasil. A Aliança é patrocinadora do museu através do projeto MAN Rio 3D. Inclusive, vocês podem conferir um pouco mais sobre ele aqui na página dessa aula, dessa live. E hoje a gente está aqui por um outro motivo. Na verdade, no dia 12 de agosto se comemora o Dia Nacional das Artes, e por isso a gente vai percorrer um pouquinho aqui sobre esse grande tema, que é a arte moderna brasileira, passando um pouco pela produção artística de três grandes nomes desse recorte, que na verdade é muito vasto, né? São eles Tarsila do Amaral, que produziu, tendo como seu centro São Paulo, Alberto da Veiga Guinhar, de Minas Gerais, e, por fim, Cícero Dias, de Pernambuco. E, travando um pouco uma passagem por esses artistas, a gente vai buscar entender algumas questões muito importantes para a compreensão do que seja essa arte moderna brasileira, né? Mas antes ainda da gente entrar nas imagens e ver essas pinturas, olhar para esses trabalhos juntos, é bom a gente se situar um pouco e procurar entender o que é isso que a gente chama de arte moderna, né? Quando a gente fala de modernismo, de arte moderna, a gente está falando, sobretudo, de um movimento artístico que se situa ali no início do século XX. Então, eu estou falando de 1910, 1920, 1930, quando uma série de transformações fundamentais estavam acontecendo não só no Brasil, como no mundo, né? Quando a gente pensa naquele momento histórico, e é sempre importante, quando a gente fala de arte, pensar em que momento histórico aquelas coisas foram produzidas, porque as produções artísticas não estão descoladas dos seus contextos, né? Os contextos sociais, culturais, históricos. Então, a gente precisa de um certo exercício de imaginação para entender como é que se organizava a sociedade naquele momento, né? Naquele momento que Tarsila começa a produzir, enfim, que outros artistas começam a produzir, o mundo atravessa um grande apogeu industrial e técnico, né? Há uma entrada massiva da eletricidade, por exemplo, nas indústrias, aumentando uma quantidade da produção e do progresso. Ao mesmo tempo, há transformações em coisas como iluminação pública, na radiotelegrafia, na construção de estradas de ferro, enfim, na entrada dos automóveis para o fluxo das cidades. Tudo isso transforma o modo como as pessoas vivem nas cidades. Hoje, isso para a gente é banal, são aspectos dados, mas naquela altura era justamente um momento de transição para uma vida moderna, para uma vida industrializada, para uma vida atravessada por inovações tecnológicas, né? Junto a isso, a gente tem que lembrar que o início do século XX é atravessado por transformações políticas também muito fundamentais. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, que mobiliza o mundo inteiro, a gente tem o fascismo na Europa, com Mussolini, a gente tem a Revolução Russa em 1917, tudo isso produz um cenário muito efervescente para aquelas pessoas que estavam ali acompanhando tudo pelos jornais, né? No caso do Brasil, a gente precisa também entender que aqui a gente, em 1910, é o país no mundo inteiro que é o maior produtor de café, né? Então, a nossa estrutura econômica está pautada por essa monocultura. Quando a gente fala de São Paulo, que é reconhecido como essa grande cidade que vai, enfim, reivindicar a modernidade, reivindicar um lugar para a arte moderna, a gente está falando de uma elite cafeeira, né? Ou seja, de donos de fazendas, de donos dessas grandes fazendas de café, que fazem esse dinheiro circular na cidade. E junto a isso, a gente tem, em 1907, uma lei muito importante, que é a Lei do Povoamento do Solo, que faz com que quase 1 milhão de imigrantes venham para o Brasil incentivados a ocupar esse grande território. Nós vivemos num país de dimensões continentais, né? Então, 1 milhão de imigrantes vindo para cá
faz com que as nossas formações, identidades culturais sejam permeadas por muitas trocas, né? Não só com Portugal, ou com o legado da diáspora africana, ou com os indígenas que aqui já viviam, mas, sobretudo, com trocas que atravessam a origem desses imigrantes que vêm para cá, né? Então, esse é um pouco o contexto, né? E aí eu vou iniciar aqui a minha apresentação para a gente ir direto para as nossas estrelas, que são os artistas. Esse é um pouco o contexto para a gente começar, então, a acessar a produção deles, né? Tarsila, como vocês podem ver nessas fotografias, é uma mulher que vem de um contexto de abundância. Ela é filha de fazendeiros no interior de São Paulo, nasce no interior de São Paulo, é uma mulher que tem uma educação francesa, como a elite muito incentivava, né? Paris era um grande centro cultural, um grande centro artístico, então o que Paris fazia espelhava um pouco o que essa elite brasileira entendia como a coisa mais atualizada, mais de vanguarda, né? Então Tarsila tem uma educação francesa durante a infância e, em determinado momento, em 1920, vai para Paris para fazer a sua educação artística lá. Isso é uma coisa muito comum, quer dizer, os artistas que queriam abraçar a modernidade naquele momento, eles não estudavam no Brasil, ou estudavam por um tempo aqui e imediatamente iam para fora, né? Viajavam para a Europa, porque lá, muitas vezes em Paris ou na Alemanha, como a gente vai ver com Guignard, eles podiam frequentar os ateliês dos pintores e se atualizar daquilo que havia de mais, enfim, das tendências em voga, né? E Tarsila também era uma mulher, como a gente pode ver nessas fotografias, que prezava por parecer uma mulher atualizada com as tendências. A gente vê essa casa dela, né, muito bem decorada, com móveis, com obras de arte. Na direita, ela é muito bem vestida. Tarsila acompanhava a moda francesa, vestia Paul Poiret, que era um importante estilista que, enfim, naquela altura vestia todos não, mas sem dúvida um grupo importante de artistas, né? Então a gente está falando dessa figura que vem de um contexto privilegiado e que pode ir para fora, pode se atualizar dessas tendências antes de se afirmar com todas as letras uma artista moderna, né? Isso é fundamental para a gente começar, para a gente preparar o nosso terreno para entender como é que Tarsila vai se permitir ousar tanto, né? Porque o que acontece com a arte moderna? Muitas vezes a gente tem um senso comum de que a arte ela deve refletir a realidade, né? Então, a gente acha muitas vezes que o bom artista é aquele artista que consegue fazer um retrato seu tão parecido, tão fiel, que quase confunde o que é o que, né? O que a arte moderna vai fazer é se afastar muito dessa noção. Então, esses artistas vão começar a reivindicar que a arte não reflete a realidade, ela não quer imitar a realidade. Muito pelo contrário, ela pode distorcer a realidade, ela pode apontar novas perspectivas para a realidade, ela pode partir de alguma coisa que está dada no mundo para se expressar subjetivamente, né? E essa reivindicação é o que vai permitir que esses artistas comecem a usar cores, formas, de uma maneira que até então era vista com maus olhos, né? O público daquele momento não estava preparado para ver isso e achava, inclusive, que isso era muito esquisito, que isso não correspondia à forma tradicional e considerada a forma correta de pintar, né? Mas vamos entender, então, um pouco como é que Tarsila chega nesse lugar, né? Aqui a gente tem na esquerda uma pintura de 1923, uma pintura do momento que ela está em Paris, justamente estudando com o Fernand Léger, que é o autor dessa pintura da direita, né? E aí eu queria chamar a atenção para vocês o fato de que o Léger era um artista ligado a um movimento chamado cubismo, né? O que o cubismo se propunha a fazer? O cubismo se propunha a enxergar na realidade formas geométricas. Então, era como se fosse possível, no telhado de uma casa, identificar uma sugestão de um triângulo, ou como se fosse possível, na copa de uma árvore, identificar um símbolo oval, algo cilíndrico, ou num vestido, encontrar um fragmento de algo que parece sugerir um losango, um pedaço de um retângulo ou um quadrado,
Ou seja, como é que é possível olhar para a realidade transformando tudo que se vê em sínteses geométricas, né? O cubismo se propõe a fazer isso, legendo seus artistas mais famosos, né? Ao lado, por exemplo, de grandes nomes como Picasso, Braque, e Léger vai ser o professor de Tarsila. E aí eu aproximo essas duas pinturas para vocês perceberem o quanto Tarsila aprende com esse professor, porque ela incorpora essa fragmentação das formas. Então, bom, o título diz a caipirinha, e isso nos sugere que haja aqui no centro da nossa pintura, né, uma figura humana. Mas essa figura humana ela já está muito distante de qualquer tentativa de representação fiel da realidade. Né? Ela já não tem olhos, ela tem uma sombrinha que sugere um nariz, ela tem um rosto que parece meio de lado, parece meio de frente, né? Esse corpo é todo fragmentado, ou seja, Tarsila está aprendendo as lições cubistas e incorporando isso para a prática dela, em Paris. Né? Mas, ao mesmo tempo, Tarsila vai dizer, bem, eu estou aprendendo cubismo em Paris, mas a realidade no Brasil é outra, o repertório é outro, a nossa estrutura cultural é outra. Então, por que não adaptar as lições cubistas internacionais com temas nacionais, com temas que digam mais respeito à história do Brasil? Né? E Tarsila, portanto, traz um cubismo com áreas tropicais, porque esse quadro se chama A Caipirinha. Né? Ou seja, ele se refere a uma caricatura de um personagem que compõe a história do Brasil. Né? E que aqui vem também a partir dessas cores mais vivas, né? Se a gente olha o Léger e ele tem uma paleta um pouco mais fria, Tarsila traz uma outra luminosidade, né? Tem uma luz ressoando dessa pintura que nos faz entender, então, que essa artista vai se dedicar a adaptar essas lições internacionais para os temas nacionais. Né? Um outro exemplo muito conhecido do mesmo ano é a Negra, que é uma pintura que também apresenta esse corpo de maneira pouco convencional para aquele momento, né? Esse rosto geometrizado, esse fundo, vejam só, que é quase uma arte abstrata, né? Enfim, basicamente composto por cores, linhas e planos, algo que pode aqui sugerir uma folha de bananeira para equilibrar a composição. E Tarsila pinta essa negra a partir da sua própria história pessoal, né? Ou seja, de alguém, de uma mulher que vem da elite, filha de fazendeiros, fazendeiros que tiveram pessoas escravizadas, vejam só as complexidades dessa história brasileira, né? E diz ela que pinta essa negra com as memórias de infância nessas fazendas, né? Aí a gente tem uma questão que é muito cara e muito, ao mesmo tempo, complexa para pensar arte moderna. Né? Ao mesmo tempo que a Tarsila estava querendo valorizar esses temas nacionais, estava querendo reivindicar uma história nossa, singular, o modo como ela, enquanto artista privilegiada, se apropriava de temáticas populares, muitas vezes não significava um comprometimento com aquele contexto popular, né? Mas, às vezes, com uma certa fetichização, com uma maneira de, enfim, usar essa imagem do outro como uma alegoria, às vezes um pouco descuidada, mas é isso que compõe a arte moderna brasileira. Né? Aqui a gente tem uma fotografia de uma funcionária da família Amaral, que integra o álbum de viagens de Tarsila, e a gente consegue entender um pouco melhor, então, da onde vem essa motivação de pintar a negra, né? Que é uma pintura, enfim, esse rosto que nos encara, né? Que nos olha de frente, ao mesmo tempo, esse seio muito proeminente, que se refere ao trabalho das amas de leite, né, que eram essas funcionárias negras que alimentavam, muitas vezes, os filhos brancos de suas patroas, e que justamente se afirmam nesse lugar de ama de leite com esse corpo, com essa identidade, né? Então, Tarsila traz aí a caipirinha, a negra, e isso vem dentro de um contexto do modernismo, não só da Tarsila, mas de muitos artistas aqui, como Di Cavalcanti, Lazar Segal, que vão buscar o popular, buscar o que seria uma imagem da brasilidade,
né? Imaginem esse de Cavalcante chamado Samba, de 25, como isso ainda constitui o nosso imaginário do que seja Brasil, né? Inclusive no plano internacional, as pessoas se referem ao Brasil como esse lugar do samba, da mulata, do futebol. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que essa imagem, esse clichê de Brasil, já estava sendo construído e se deve muito a esse grupo modernista que se prestou a eleger esses temas nacionais, a eleger esses grandes temas nacionais, né? Mas Tarsila não vai olhar só para o interior. Tarsila vai também querer afirmar São Paulo como uma cidade industrial, moderna e organizada, né? Quando a gente olha essa pintura já do ano seguinte, Estrada de Ferro Central do Brasil, a gente vê que aqui ela escolhe casebres populares convivendo juntos com uma malha industrial na cidade, né? Fiações elétricas, enfim, elementos modernos convivem com elementos tradicionais, que é, na verdade, muito significativo para pensar um Brasil que se modernizava, mas se modernizava cheio de contradições, né? Se modernizava, mas nunca plenamente. Não à toa, esses artistas iam para fora para estudar. Não havia uma estrutura moderna que permitisse também a arte acontecer plenamente aqui, né? Então, a igrejinha convive com esse avanço industrial e esse, enfim, fantasma, esse vulto do progresso, que também vai buscar na pintura de Tarsila uma afirmação, né? E aí a gente precisa olhar para essa pintura entendendo que há aqui um certo projeto de país, né? Um projeto que, claro, é preciso colocar ressalvas, complexidades, mas que está tentando afirmar aqui uma arte moderna que vê o país numa modernidade conciliada com a sua tradição, né? Reparem aqui, mais uma vez, essa afirmação do automóvel, da estrutura arquitetônica da cidade, mas essa cor que muitas vezes lembra as fachadas de casas populares, né? Que ela vai chamar, enfim, de azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. É uma paleta que tem até um fundo de ingenuidade, algo infantil, né? E que soa muito bem aos olhos por conta da luminosidade que produz. Mas quando a gente olha para isso, a gente entende que há uma conciliação na Tarsila entre elementos de um popular, de uma determinada ideia de tradição e mesmo de uma ingenuidade, junto com aquilo que é considerado o moderno, o progresso, o mais avançado, né? E isso é algo que vai atravessar a pintura dessa artista considerada um dos grandes nomes da arte moderna, né? Aqui a gente tem um outro caso, por exemplo, como o Morro de Favela. Vejam que o modo como ela estrutura esse espaço cria algum tipo de conciliação entre essa vegetação, né, esses cactos estilizados, ao mesmo tempo essas figuras no centro da cena, com os seus hábitos, e ao fundo a gente tem esses casebres populares, né? É possível dizer que Tarsila romantizava o popular, porque quando a gente olha uma pintura como essa, não há aqui nenhum problema, né? O Morro de Favela é um lugar de beleza, enfim, contemplação, um lugar romântico, né? Então, essa artista, também por estar distante desse contexto do que significa a própria favela, produziu essas imagens românticas também do que seria o popular, né? E incorporando, ao mesmo tempo, uma formalização que ela herda lá com o Léger, como a gente viu no início, do cubismo, né? Esses planos sobrepostos, tem um pouquinho de perspectiva, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe dizer muito bem o que é que está na frente do quê, o que vem antes, o que vem depois, né? Tem uma sobreposição de planos que é muito interessante e que fica muito característica dela, né? O mesmo com a feira. Vejam só como a feira é um excelente pretexto plástico para essa artista experimentar composição, experimentar forma, cor, né? Então, uma manga não é uma manga. Uma manga é um pretexto, é uma forma circular,
cilíndrica, que vai permitir com que Tarsila jogue com essas cores nessa superfície da pintura, né? Um caju sequer tem a cor de um caju, porque essa artista não tem o compromisso de traduzir a realidade. Muito pelo contrário, ela quer traduzir uma atmosfera, né? Uma sensação. E muitas vezes até sinestésica. A gente sabe que uma feira é um lugar cheio de estímulos, né? Quando a gente está numa feira, a gente sente cheiros, a gente prova coisas, tem um encontro com os sentidos que essa pintora tenta também traduzir e afirmar na sua pintura. Mas reparem como essa é uma pintura plana. Aquela ideia de profundidade, quando a gente pensa numa pintura clássica, que é quase uma ideia de janela, né? Como se você pudesse entrar naquela pintura e sair num outro lugar. Aqui na Tarsila isso está questionado, né? Essa é uma pintura plana, com pouca profundidade, né? Esse limão aqui na frente, ele está ao mesmo tempo no mesmo lugar dessa árvore, né? Não tem mais um jogo muito grande de profundidade. Ela questiona essa relação do que é plano e do que é profundo na pintura. Isso é típico da arte moderna, né? Que vai reivindicar, não. A feira aqui é um pretexto para a pintura, mas ela é, antes de tudo, uma pintura, né? Antes de ser uma feira, ela é uma pintura. E, por isso, ela nos lembra, né? Essa artista nos lembra o seu público que se trata de pintura. Esse é um exemplo também muito legal, que é o Carnaval em Madureira. Essa artista cria um cenário de carnaval em que a Torre Eiffel de Paris está dentro da cena, né? E aqui Tarsila está contando a história dela. Ela está dizendo, olha só, a minha pintura, a minha obra é resultado de um encontro entre o Brasil e a França, né? É claro que essa torre não existe no centro de Madureira, mas aqui na pintura ela conta uma história. Ela conta a história dessa artista, ela conta a história de uma arte dita moderna que é atravessada por influências culturais, né? Mas ela vai reivindicar Madureira como um cenário aí que também conta uma história, né? Que também tem o seu lugar de narrativa. Então a gente vê essa torre um tanto carnavalizada, né? E é claro que, se vocês repararem, as proporções estão muito longe das proporções originais, né? É quase uma torre em miniatura, numa torre em menor escala, mas isso não importa. Não é isso que está em questão, né? Aqui a gente tem o Mamoeiro, e reparem nos títulos, né? Mamoeiro, Caipirinha, Negra, Carnaval de Madureira, Estrada de Ferro. Tarsila compõe uma espécie de repertório, né? Ou pelo menos é assim que a obra deseja, uma espécie de repertório do que seja o Brasil. É quase como se isso constituísse um manual. Talvez fosse possível encontrar uma entrada para cada coisa, né? O Mamoeiro é uma forma de nos apresentar o Mamoeiro nesse determinado contexto. É quase como se ela estivesse apresentando essa cultura, essa identidade para alguém que está chegando, ou para alguém que está vendo, ou para alguém que precisa reafirmar esse lugar, né? E Mário de Andrade, um importante escritor do modernismo, e, enfim, alguém que conviveu muito com Tarsila, assim como o Oswald, que depois vai vir a ser seu marido. Mário tem uns trechos que funcionam muito bem para a gente olhar para essa pintura, né? Ele diz: as franjadas flâmulas das bananeiras, as esmeraldas das araras, os rubis dos colibris, o lirismo dos sabiás e das jandaias, os abacaxis, as mangas, os cajus, almejam localizar-se triunfantemente na fremente celebração do universal. O que ele está chamando a atenção da gente? Uma relação entre o local e o universal, ou entre o local e o global, né? Quando a gente pensa nesse Mamoeiro, ainda que ele tente contar a história de um lugar especificamente, ele também quer se afirmar enquanto uma forma que pode ser vista e entendida em qualquer lugar, em qualquer contexto, né? Essa é uma ambição muito moderna, né? De que o local e o universal podem agir em consonância, podem agir em relação um ao outro, né? E isso vai ser uma marca
do modernismo brasileiro, sobretudo com Oswald, quando vai escrever o seu manifesto antropofágico, né, em parceria com uma pintura que Tarsila presenteia, mas que a gente vai ver já já. Tarsila não pinta só os grandes temas nacionais, né? Tarsila também tem muito interesse pelas figuras mitológicas, pelas figuras dos repertórios das histórias infantis, pelas imagens de sonho. Então, aqui a gente vê a Cuca, por exemplo. Mas essa Cuca, que é uma bruxa na história real, aqui ela é doce. Ela é um personagem que não nos ameaça. Porque a pintura de Tarsila é sempre uma conciliação, é sempre uma suspensão das crises e dos problemas por uma, enfim, afinação das arestas, por assim dizer, né? Então, a gente vê a Cuca aqui já não querendo representar um grande tema nacional, embora ainda se refira a uma história nossa, dentro de enfim, de uma composição infantil, ao mesmo tempo mais onírica, mais surrealista, mais misteriosa, né? Bom, e aí sim a gente chega no Abapuru, né? O Abapuru, que talvez seja a pintura mais conhecida da Tarsila, foi um presente dado pela pintora para o Oswald de Andrade, que era também poeta do modernismo e grande interlocutor teórico desse movimento. Tarsila presenteia ele de aniversário com essa pintura e Oswald dá esse título de Abapuru. O que quer dizer Abapuru, né? Abapuru é uma palavra que vem do tupi e quer dizer homem que come gente. E é essa pintura que vai originar a escrita do Manifesto Antropofágico, que é quando Oswald reivindica que nós devemos deglutir a cultura estrangeira, né? Então, se apontavam o dedo para os artistas modernos dizendo, mas isso não é nada original, vocês estão só copiando os europeus, vocês estão só copiando as influências estrangeiras, Oswald vai dizer, não, nós assimilamos a influência estrangeira, mas nós deglutimos ela, digerimos ela, e nesse processo as transformamos a partir do nosso contexto, do nosso repertório, ou seja, é possível criar uma singularidade, ainda que ela tenha partido de uma incorporação de influências que são exteriores a nós, né? E enfim, essa pintura, como vocês podem ver, é também uma pintura diferente, porque ela apresenta essa figura humana, mas que é algo monstruosa, com esses pés gigantes, né, sentada sobre essa planície, com esse braço dobrado, repousado nesse joelho, como se tivesse com preguiça ou cansada, ou abatida por esse sol que não cessa enfim, nos atravessar, né, nos trópicos. É uma figura um tanto absurda e que vai configurar o que a gente chama de período antropofágico na produção da Tarsila do Amaral, muito em relação ao trabalho do próprio Oswald com o manifesto, né? Bom, aí a gente tem que fazer um pequeno salto, para sair de São Paulo e ir para Minas Gerais, onde Guignard também está reivindicando uma produção moderna, mas um pouco diferente da Tarsila, né? Chegando um pouco em outras soluções para o seu trabalho. Bom, Guignard era um artista que, na verdade, nasceu no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, mas que também vem de uma origem privilegiada e pode estudar na Alemanha. Vai para a Alemanha, assim como Tarsila foi para Paris. Guignard foi para a Alemanha, né? Foi para a Academia de Belas Artes de Munique, e é lá que Guignard trava contato com a produção moderna, com os mestres, onde aprende as lições modernas e se libera de um modo tradicional de pintar para se afirmar enquanto artista moderno, né? Guignard, quando volta para o Brasil, tem uma passagem importante no Rio de Janeiro, mas depois se fixa em Minas Gerais, que é onde vai produzir obras consideradas talvez as suas obras-primas, né? E Guignard pensa a identidade de uma maneira um pouco diferente, né? Quando a gente olha essa pintura dos anos 30, a gente vê um casal, pelo que o título nos sugere, de noivos, né? Um casal negro, uma coisa um tanto
excepcional, porque a gente sabe que os negros, na pintura em geral, ou estavam representados a partir de uma fetichização, como a gente viu com a negra da Tarsila, né? Mas essa produção de retrato do negro como um lugar de produção de dignidade é algo que atravessa o modernismo com muitos problemas, né? Guignard situa esses negros no centro da cena, né? Bem vestidos. Veja a importância que esse pintor dá para o decorativo, para as estampas, para as padronagens, né? O detalhe do tapete ali no canto. Tudo aqui é dotado de superfície decorativa, né? Para o Guignard, tudo pode ser decorado. Então, se a gente vê na Tarsila a busca por uma síntese, formas com poucas informações, bem arredondadas, elementos ali dentro de um cálculo de síntese, no Guignard a gente já vê elementos mais presentes, né? Então, tudo pode ter uma estampa própria, a gente vê ao mesmo tempo aquela bandeira do Brasil nos chamando a atenção para a importância de uma identidade nacional, ao mesmo tempo que há ali aquele retrato religioso, né, que acompanha esse casal. Então, ele nos mostra um pouco um jogo de forças, né, entre Estado, religião, a relação entre esses dois, que atravessa a experiência social, enfim, a sociabilidade do Brasil naquele momento, e também as contradições dos problemas da raça no Brasil, né? Aqui isso também fica muito claro, né? Essa também dos anos 30, a família do fuzileiro naval. Veja como Guignard cria aqui um jogo entre algo que poderia ser considerado uma pintura de paisagem, né? Porque se a gente olha lá no fundo da cena, a gente identifica um morro, um mar, um céu bem pintado, colorido, mas na frente da cena não é mais uma paisagem, é um gênero do retrato, né? Então a gente vê toda essa família arrumada, bem preparada, né? O retrato sempre teve uma importância muito grande, porque o retrato sempre foi a afirmação de uma dignidade, né? Quem é que pode ter o seu próprio retrato pendurado na sua casa? O retrato é aquilo que te faz perdurar na história, né? Depois que você morre, enfim, o que fica é o seu retrato. Não à toa, o retrato foi um gênero muito valorizado pelos monarcas, pela aristocracia, né, pelas famílias mais privilegiadas, porque era justamente o modo de se afirmar na história, né, de se eternizar na história. E ele, então, cria essas pinturas de personagens que não estão exatamente no topo dessa história, mas que também negociam esse lugar do retrato para produzir sua própria dignidade, né? Mais uma vez, reparem a quantidade de elementos decorativos. É o papel de parede, é a saia do vestido dela, é o tapete, é o céu que está cheio de cor, tem nuvem amarela, tem nuvem rosa, né? Tudo está impregnado de decoração. Chama atenção para, enfim, ainda falando sobre essa importância do retrato, trago aqui um retrato do Chico Alckmin, que é um fotógrafo importante, também da primeira metade do século XX, que atuou em Minas. Vejam como o retrato conta uma história das contradições sociais e raciais no Brasil, né? Quem é que pode estar dentro do enquadramento e quem está fora? As criadas ficam fora do plano de fundo dessa fotografia, enquanto que os senhores ficam dentro do enquadramento, porque é a eles que é dado o direito de ser representados, e não a todo mundo, né? Isso é uma discussão importante porque nos faz questionar quem está dentro e quem está fora da história, né? Ou mesmo nos faz questionar todos os outros artistas que a gente sequer conheceu desse período, simplesmente porque vieram de outros contextos e de outras situações, né? Arte reflete também um contexto, e aí eu volto lá ao início da aula, quando eu estava dizendo, né? Estamos diante de um trabalho, vamos nos perguntar qual é o contexto desse trabalho. Quando o Guignard pintou essa família, como é que as famílias eram representadas, né? Os negros tinham mais ou menos possibilidade de serem retratados. É ao fazer essas perguntas
muito interessados no contexto em que aquilo foi produzido, que a gente vai começar a colher umas pistas interessantes da importância dele. Por que que isso é importante? Por que que essa pintura é importante e não outra? Né? O que que ela conta para a gente que nos faz compreender de uma maneira mais ampla os fenômenos da arte, da sociedade, enfim, né? O que que ela nos transmite? Né? Que tipo de atmosfera ela nos transmite? E Guignard se dedica muito aos retratos. Né? Aqui a gente tem o retrato de duas gêmeas, a Léia e a Maura, e ao fundo, mais uma vez, uma cena de paisagem que mostra para a gente os detalhes dessa arquitetura, ao mesmo tempo que esse banco se mistura, essas curvas desse banco se mistura com as curvas dos cabelos delas, né? Como que a gente também percebe uma atmosfera subjetiva compartilhada no rosto delas, nos encarando, né? Quando essas personagens da pintura nos encaram, elas também nos fazem algumas perguntas, né? Enfim, a gente pode pensar o que constitui uma identidade, a gente pode pensar uma série de coisas, mas fato é que Guignard estava muito interessado nessa singularidade de cada um, né? E aí eu já gostaria de produzir um contraste aqui com vocês, porque se na Tarsila o que a gente via era a coisa como um gênero mais abstrato, por exemplo, a caipirinha pode ser qualquer caipirinha, a negra pode ser qualquer negra. No Guignard é um pouco diferente. Léia e Maura só pode ser Léia e Maura, né? Então tem uma diferença na busca de uma singularidade desse um para um, de quem é quem também, né? Bom, essas fotos são maravilhosas, não tinha como não trazer. Fotos já do Guignard morando em Ouro Preto, né? Ao fundo a gente vê a igreja de São Francisco de Assis, que é a igreja que tem a talha do Aleijadinho, um primor de obra, e a gente vê esse artista professor que tem esse lábio leporino que, enfim, trouxe uma série de dificuldades afetivas, emocionais. Guignard não conseguia se relacionar amorosamente. Isso também acrescenta um aspecto trágico para a sua obra, mas um professor que formou artistas brasileiros muito importantes, dentre eles Iberê Camargo e Amilcar de Castro, que depois vão produzir nas décadas seguintes e vão também se afirmarem como, enfim, artistas importantes, né? Aqui uma cena desse pintor que vai para a paisagem, né? Ou seja, que se permite sair do ateliê e pintar ao ar livre, está diante desse morro, está diante dessa arquitetura e tentar traduzir ali da sua maneira, ou seja, não é que ele vai criar uma pintura quase como uma fotografia, ele vai se dar a liberdade poética de fazer a sua própria versão, né? Traduzir o seu próprio ponto de vista, mas essa implicação desse corpo no espaço também fala de uma outra experiência com a pintura. Bom, e as suas conhecidas Noites de São João, que eu acho que, bom, são as joinhas do Guignard, né? Essas Noites de São João nos trazem a paisagem de Ouro Preto, as cidades mineiras, na presença das suas igrejas barrocas, dos seus relevos acidentados, mas, ao mesmo tempo, elas são, enfim, igrejas suspensas, quase como se estivessem flutuando no tempo, no espaço, ao mesmo tempo que isso é Ouro Preto, isso é lugar nenhum, isso é qualquer lugar, porque isso está tudo flutuando nessa grande névoa que ele cria, que nos traduz uma sensação de algo que está simultaneamente se constituindo e desconstituindo ao mesmo tempo, né? Então, essa igreja está flutuando e está caindo, está tudo acontecendo junto. Ela é a celebração, porque a gente vê os balões de São João, né? A gente vê os balões subindo, enfim, as estrelas, a gente vê a lua. É uma celebração, é um festejo, é uma festa, mas é uma festa também dotada de melancolia. Não é simplesmente uma celebração, não é só a afirmação, enfim, dos aspectos solares do Brasil, mas percebam como aqui há uma distância maior desses clichês de brasilidade, né?
o país tropical, da mulata, do samba, né, da brasilidade só pela positividade. Há aqui uma outra coisa no Guiñar, que é uma reflexidade maior, né? Não é só a alegria que compõe essa paisagem, ela também está composta por outras complexidades, né? Então aqui, bom, Noites de São João é um tema que o Guiñar pintou obstinadamente, então há várias, para nossa sorte, né? Porque são grandes pinturas, mas há várias Noites de São João, umas mais etéreas, mais dissolvidas, outras ainda mais, enfim, no lugar, onde a gente consegue distinguir melhor onde estão as coisas, mas está tudo em suspenso, né? E além das Noites de São João, Guiñar também era um artista que se interessava muito por natureza morta. O que eu queria chamar a atenção nessa natureza morta, que é considerado um gênero menor na história da arte, até o século XIX, o que acontecia? Nas academias imperiais de belas artes, onde os pintores iam estudar, a natureza morta era um gênero quase de exercício de composição. Então, para esse pintor treinar até ele ficar bom para poder pintar uma batalha, o que ele fazia? Reunia uns elementos sobre uma mesa, um vaso de flor, um cacho de uva, uma vela, enfim, uma laranja aberta, e ele arrumava esses elementos nessa mesa porque aquilo o permitiria testar a composição, testar o modo como ele organiza aqueles elementos no espaço, né? O que acontece com a arte moderna é que a natureza morta, que era considerado um gênero inferior, passa a ser um gênero adorado pelos pintores. Porque o que esses pintores querem reivindicar não é mais a grande história, a grande batalha, né, que compunha lá no século XIX a pintura, né? Mas o que eles querem reivindicar é justamente a pintura como composição, a pintura como experimentação da forma, e aí a natureza morta ganha um outro lugar. No caso do Guiñar, a natureza morta tem uma especial atenção porque esse artista se dedica a traduzir um ar psicológico com algo que não tem nenhuma humanidade. Quando a gente olha para essas orquídeas, elas têm um tom triste, melancólico, né? Claro que isso se afirma por esse fundo, essa paisagem que ele imprime lá atrás, mas é uma natureza morta que traduz uma atmosfera psicológica para a gente. Então, ela não é meramente um vaso de flor pintado. Ela nos preenche com uma certa sensação, né? Agora, é claro que para sentir isso, ou para, enfim, ter essa experiência, a gente precisa insistir na pintura, né? Aqui a gente está vendo as coisas, enfim, reproduzidas, com imagens, passando um pouco rápido, mas a gente precisa criar uma relação com a pintura para entender que experiência a gente pode construir com ela, né? É preciso insistir um pouco mais. Hoje a gente vive mergulhado em imagens, no Instagram, enfim, nas redes sociais. As imagens são muito velozes e duram muito poucos segundos, né? Mas quando a gente está diante de uma pintura, a gente tem que insistir, a gente tem que fazer ela durar um pouco mais, para talvez, assim, extrair ou estabelecer uma outra experiência com ela, né? Enfim, Guiñar pintou muitas naturezas mortas. Aqui trago uma comparação de uma natureza morta dele com uma natureza morta do Cézanne, que é um pintor também do final do XIX, do início do século XX, muito dedicado a criar conflitos entre planos. Então, se a gente olha para essas pinturas, às vezes elas parecem, enfim, tem um pêssego que você consegue ver por um ponto de vista, o outro por outro, né? Não existe um único modelo de representação. Eles criam conciliações entre essas coisas, né? E, por fim, a gente faz aí um salto, mais um salto, saindo de Rio, né? São Paulo, Rio, Minas, com Guiñar, e vamos para Pernambuco com Cícero Dias, que vai propor um outro centro, né? Vai reivindicar um saber do Nordeste, e isso se deve muito à relação do Cícero Dias com o Gilberto Freire. O Gilberto Freire foi um grande sociólogo, responsável por cunhar teorias que no Brasil se sustentaram por muito tempo, com a ideia de uma suposta democracia racial, né? Como se o fato de sermos um povo composto pelo encontro entre Portugal, pela cultura indígena e pela diáspora africana,
que isso comporia uma certa democracia, coisa que depois foi muito questionada e criticada, porque, afinal de contas, esse encontro se dá, sem dúvida, com muitos conflitos, né? E Freire também faz algo que vai ser chamado de Manifesto Regionalista, publicado em 1926. O que esse manifesto defendia? Ele defendia que era preciso criar um movimento modernista do Nordeste. O que o Freire e os escritores que estão ao redor dele, os artistas que estão ao redor dele, eles vão dizer: o nosso modernismo não é o modernismo de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, nem de Minas Gerais. O nosso modernismo não se sente contemplado pela obra de Tarsila, nem pela obra de Guignard, quem quer que seja. É preciso criar um modernismo nordestino que fale de uma cultura local, regional. Por isso o nome Manifesto Regionalista, né? Então, esses artistas, e Cícero Dias vai ser um artista muito próximo de Gilberto Freire, eles vão se dedicar a contar uma história aqui nesse caso de Recife. Essa talvez seja a pintura mais importante do Cícero Dias, é um grande painel, né, que ele fez, enfim, durante 3 anos, aí, entre 26 e 29, um painel que tinha 15 metros, mas que, por conta de conter algumas cenas mais ousadas de nudez, foi cortado, literalmente cortado, depois que foi exposto pela primeira vez, e chegou nesse tamanho aí, mais ou menos, de um painel de 12 metros, né? Então, vejam que essa é uma pintura enorme, é uma pintura épica, é uma pintura que quer contar um mito de origem desse Nordeste, dessa Recife, né? E é uma pintura que tem de tudo um pouco. Tem a história dos engenhos de açúcar. Vejam a importância disso. Nós não estamos mais em São Paulo, portanto, não falamos mais de fazenda de café. Em Recife, a gente fala dos engenhos de cana-de-açúcar, né? Porque a gente está num outro contexto econômico. Então, esse painel contempla os engenhos de cana-de-açúcar, contempla a arquitetura de Recife, ao mesmo tempo que contempla um espaço de sonho, de delírio, de figuras que flutuam sobre nuvens, né? De uma sexualidade, de um erotismo, e conta uma história imaginada, né? Desse pintor, que chama a pintura de... Vejam só a tradução do Manifesto Regionalista nisso, né? Cícero Dias vai dizer que vai dar o nome para a pintura. Eu vi o mundo, ele começava no Recife. Isso é uma disputa. A arte também está cheia de disputas. Quando esse artista dá esse nome para a pintura, ele está travando uma disputa direta com o modernismo paulista, né? É quase como se ele dissesse para Tarsila: olha, as tuas cenas dessa São Paulo moderna, industrializada, elas não são nacionais. Elas contam, na verdade, uma história local. Elas não são tão hegemônicas assim. Elas não funcionam para falar de tudo, do Brasil inteiro. O Brasil é um país continental, um país muito grande. O norte tem um contexto, o sudeste tem outro, o sul tem outro, o centro-oeste tem outro. Então, o perigo de se falar de Brasil de uma maneira homogênea, como parte do modernismo paulista tentou fazer, é algo que esses nordestinos vão questionar, vão dizer: pera lá, em Recife é outro contexto, né? Aí tem histórias engraçadas, porque essa tela, ela se originou como uma tela, enfim, pintada a guache, aquarela, sobre um papel de embrulho, um grande rolo de papel de embrulho, e só nos anos 90 ela foi ser colada sobre uma tela de fato, né? Porque imaginem a dificuldade de guardar e preservar um trabalho tão grande por tanto tempo, né? Aqui mais um fragmento, né, para a gente tentar achar, né, algumas coisas que esse pintor está projetando sobre a tela, e, enfim, e aqui ele vai trazer esses personagens que contam um contexto mais histórico de Recife, mas também falam, então, desses engenhos, onde o próprio Cícero Dias nasceu. Vejam aí a relação com Tarsila, né? Cícero nasce num contexto também de engenhos de cana-de-açúcar, né? A arquitetura da capital, o artesanato, a cerâmica, né? A relação entre raças também, entre mulatos, pretos, brancos, né? E que vem, obviamente, muito influenciado pelo pensamento do Gilberto Freire. Aqui a gente pode ver, né? Recife lírica, olha o nome da pintura.
Mais uma vez, esse pintor reivindicando que a paisagem desse modernismo seja deslocada de eixo, seja vista a partir de um outro ponto de vista, né? Até nos anos 40, se aproximar, e Cícero Dias, como Tarsila, foi para Paris, né? Inclusive, vai para Paris e fica de vez, e até o final da sua vida vai para Paris. Mas esse Cícero Dias, então, já em Paris, convivendo com os surrealistas, convivendo com artistas de outros movimentos, vai começar a se interessar por formas mais ambíguas, né? Então, também se afasta de uma narrativa muito social, muito cultural, que quer contar uma história muito ambiciosa, e se aproxima de coisas, por exemplo, como essa pintura já nos anos 40, que se chama Galo ou Abacaxi, né? Uma pintura dotada de bom humor, nos confundindo diante dessa forma. Ela é ao mesmo tempo abacaxi, ao mesmo tempo galo, e tudo que está na pintura, esse pintor nos diz, é sempre algo para se desconfiar, né? A gente não pode confiar na pintura como um documento que traduza perfeitamente como as coisas são ou como as coisas devem ser, né? Muito pelo contrário, pintura é um lugar de invenção, de criação, e que muitas vezes reflete, sim, um contexto, como eu estou reivindicando aqui, mas também está aliada à produção de ficção, né? Então, tem algo aí que já é próximo de uma abstração, né? Que já é menos narrativo, mas que cria uma dissimulação para o nosso olhar, como também vai ser o caso de Mamoeiro, o dançarino. E Mamoeiro, vocês lembram, estava já lá na pintura da Tarsila, né? Que eu mostrei. Bom, esse é um percurso por 3 pintores. Isso é um recorte, é um pequeno fragmento de muitas discussões e complexidades que perpassam essa história da arte brasileira. São nomes que vêm de lugares diferentes, mas que nos dão a ver, ainda que nesse breve encontro, disputas, negociações, modos de construir uma identidade, né? E nos levantam coisas que, na verdade, continuam ressoando para a gente ainda hoje. São pinturas dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, mas que seguem nos provocando questões, né? Isso é algo que a arte, enfim, algo que a experiência artística nos permite fazer. Mesmo quando a gente olha para uma coisa antiga, deslocada no tempo, que pertence, às vezes, a outros séculos, tem algo ali que segue ressoando e que segue se atualizando diante do nosso olhar, né? E é preciso justamente se colocar diante dessa pintura, perguntando para ela o que é que ela tem do momento em que ela foi feita e o que é que nela é atualizado pelo nosso presente, né? Por nós que, afinal de contas, estamos aqui vivos, olhando aqui reproduções, imagens, mas olhando coisas que atravessaram a história, que atravessaram o tempo para estar diante de nós, né? Enfim, esse é um recorte. Eu espero que vocês, se interessaram, possam olhar com mais atenção para esses artistas, pesquisarem aí na internet, olharem outros exemplos e também, claro, explorarem esse projeto 3D do MAN, que faz com que a gente possa visitar e ter uma experiência museológica na nossa casa também, né? Entender de que modo as exposições estão construindo narrativas, como é que elas nos contam histórias e como é que elas também disputam histórias. E isso é algo que a arte, enfim, nos ensina. Vou parar minha apresentação e agradeço a presença de todo mundo. Desejo uma boa noite e até a próxima. Obrigada.